E aí, neste testar e ver como tu te sente, tem 3 dimensões do propósito que podem ajudar muito nesse mapeamento, digamos assim, né? Quais são esses 3 elementos? O escopo do teu propósito, a força do teu propósito e a consciência dele. Eu vou explicar cada um deles, tá? Isso, como sempre, o artigo ao qual eu estou utilizando como referência para falar sobre isso está aqui embaixo. Tem 3 artigos que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Que dimensões são essas? Bom, eu tenho a dimensão do escopo. O que é a dimensão do escopo? A dimensão do escopo está relacionada com qual é o tamanho da extensão do teu propósito em relação à tua vida. Será que ela tem uma extensão ampla ou uma extensão pequena? O que significa uma extensão ampla? Significa que tu tem lá no teu guarda-chuva um propósito e que esse propósito, ele impacta em vários aspectos da tua vida, em todo o teu processo de tomada de decisão, em tudo que tu faz. Isso é um escopo amplo de um propósito. Então, o meu propósito de transmitir conhecimento, eu posso dizer que ele é um escopo amplo, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, eu penso, eu vou estar estudando, compartilhando conhecimento e gerando impacto. Eu tenho meio que isso como pilar da vida. Se a minha resposta é não, para no mínimo 2 dessas coisas, a minha resposta é não, independente do que seja. Ai, Jéssica, mas tu vai ganhar uma... Não faz sentido pra mim. Por que eu vou gerar um sentimento de vazio, um sentimento de incompletude, um sentimento de ansiedade? Não, eu ia dizer ansiedade, mas na realidade é um sentimento de irritação. Meu termômetro é irritação. Eu sou uma pessoa que me irrito fácil. Não tanto hoje em dia. Por quê? Porque eu faço as coisas com muito amor, com muito prazer. Então eu não me irrito mais. Mas eu consegui encontrar e fazer coisas que realmente façam sentido para mim. Então, o escopo, ele está muito relacionado com isso. O quanto aquele teu propósito, ele tem de extensão frente às outras coisas na tua vida. Se ele tem uma extensão ampla, melhor. Se ele tem uma extensão estreita, e aí a pessoa ela pode ir construindo vários propósitos, por vezes isso vai dissipar energia e a tua capacidade de manter persistência, resiliência e repetição pode ser danificada. Então, quanto mais amplo for, ou seja, quanto mais coisas da tua vida, aquele propósito, ele cobrir, melhor. Então, voltando ao aspecto de que compartilhar conhecimento, para mim, é um dos propósitos centrais. Por que isso tem um escopo amplo? Porque quando eu acordo de manhã, por exemplo, eu quero ler. Mas eu não quero ler porque eu quero ler porque faz sentido eu ler, eu gosto de ler. Isso aqui entra, inclusive, tem muita discussão das questões de propósito relacionado com a teoria da autodeterminação, que é uma teoria, né, dentro da psicologia que discute, eu já falei aqui algumas vezes, que discute as questões de que nós temos que ter autonomia, ou seja, trabalhar a motivação intrínseca, o que faz sentido para mim. Eu tenho que ter essa questão de relacionamentos e eu tenho que ter competência. Então, esse senso de competência, esse senso de eu sou capaz de fazer esse negócio aqui. E isso aumenta a motivação para que tu siga persistente nisso. Então, essa construção do escopo, ela ajuda nesse processo motivacional. Porque meio que eu construo a minha estrutura de vida envolta nisso. Então, uma pessoa vai me convidar para, sei lá, uma festa. Eu vou... Não, melhor não. Na verdade, eu não dou desculpa, eu já digo que eu não gosto mesmo, que eu não vou. Se é uma festa, sabe? Tipo, uma coisa... Se é um encontro, um churrasco à noite, que é pra encontrar alguns amigos e tal, eu até vou. Não, nem sempre. Mas quando é uma coisa assim, tipo uma balada, não me convide pra uma balada que eu não irei na balada, entendeu? Então, meio que esse meu escopo de
amplo, ele vai conduzindo a vida como um todo, e isso é muito positivo. Quanto mais amplo for o teu propósito, mais força ele tem. E aí a gente entra nessa segunda dimensão, que é justamente força. O que é a força dentro da dimensão de propósitos? A força dentro da dimensão é o quanto o teu propósito influencia teu pensamento, teu comportamento e as tuas emoções. Quanto mais forte ele for, mais ele influencia teu pensamento, mais ele influencia teu comportamento, mais ele influencia tuas emoções. Emoções antes de comportamento. Pensamento, emoção e comportamento. Então, é muito interessante que nós tenhamos escopo amplo e força. Por quê? Se eu tenho escopo amplo, ele abrange muitas coisas na minha vida. E eu tenho grande força, ou seja, esse propósito influencia a forma que eu penso, as minhas emoções e como que eu me comporto. O que isso nutre na nossa vida? Nutre uma persistência que é difícil de bater. É difícil de bater a persistência dessa pessoa, porque essa pessoa, ela não está preocupada, na grande maior parte das vezes, óbvio que ela quer, mas ela não está fazendo simplesmente pela recompensa futura. Então, sabe essa questão de predição de recompensa, quando a gente fala de motivação? Que eu olho para o futuro e eu penso, eu vou fazer isso porque eu busco aquele resultado. Quando uma pessoa ela tem um senso de propósito muito grande e ela tem escopo amplo e força, o que acontece é que ela tem essa predição da recompensa, ela busca aquele resultado, mas não é só aquele resultado que a motiva. O processo de alcançar aquele resultado também a motiva. Por quê? Porque faz sentido com o que é importante para a vida dela. Porque tem significado. E ao ter significado e fazer sentido com a vida dela, isso faz com que ela se mantenha persistente, resiliente, não desista. Encare mais o desafio mesmo que aconteçam percalços. E aí segue em frente. Eu já contei aqui, né, em algumas vezes. O tempo... Eu fiquei olhando e escutei um barulho e eu não estava sabendo que barulho era. É a Siri aqui do meu lado. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência. Meu Deus, Siri, vai dormir. Nada demais. Era a Siri conversando comigo, voltando, né? Eu tava bem concentrada aqui, eu escutei um barulho, assim, eu digo, que isso? Quando eu quero conversar com ela, ela não me atende. E aí, quando eu não quero conversar com ela, ela resolve falar comigo. Enfim, vamos voltar aqui para o escopo amplo e para força, né? Isso dá resiliência. Por que isso dá resiliência? Porque exatamente essa construção da motivação. Eu não foco só no resultado, mas eu fico vívido dentro do processo. Pensa só, e aí é nesse ponto que eu parei, né? Pensa só, quando eu comecei o podcast, eu comecei em setembro de 2022. O podcast não tinha 50 visualizações, quando batia 200 era festa. Hoje em dia, ele tá batendo em torno de 5.000 visualizações, o que para uma amplitude, né, do ponto de vista de YouTube e de muitas visualizações, ainda é muito fraco. Obviamente que comparado aos 50 que tinha lá atrás, é ótimo, né? Dá 5.000, 10.000, já tem vídeo quase batendo 100, que já é ótimo para o parâmetro que eu havia tido. Mas que comparando com o que as pessoas buscam na internet, é um resultado ruim frente ao tempo que eu tô aqui e frente à dedicação que eu coloco, né? Cada podcast aqui que eu faço, eu leio no mínimo uns 4 artigos, eu construo todo né? Tô sempre com meus papéis aqui que construo todo a descrição, construo todo o roteiro, penso o que eu posso trazer. Então, assim, me leva em torno de um dia e meio, no mínimo, para que eu consiga construir o podcast por semana. E se eu olhar do ponto de vista monetário que eu ganho a partir do ganho do YouTube, né, das visualizações do YouTube, certamente isso seria uma alocação inadequada do meu recurso tempo. Por que eu me mantenho, então, fazendo? Por que eu sou resiliente nisso?
Porque isso faz sentido para mim. Porque caso não fizesse, certamente eu já teria desistido. Certamente eu já teria parado e buscado fazer outra coisa. Só que faz sentido para mim. Até porque vai construindo um nível de consciência em quem aqui me assiste, que depois olha e diz assim, nossa, eu quero me aprofundar ainda mais. E é o exemplo de tantas pessoas que entraram na formação agora. Então faz sentido para mim manter o podcast, mesmo que não tenha 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, que é o que as pessoas que estão no YouTube estão buscando. Só que eu sei que o conteúdo que eu ofereço é um conteúdo que boa parte das pessoas não vão querer parar para escutar. Então eu aceito este contexto. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que faça sentido para mim. Quantas pessoas estariam dispostas a fazer isso, a empregar o esforço que eu emprego com estes números? Então, quando a gente tem clareza do propósito, e esse propósito ele tem um escopo amplo e uma força, é isso que ele dá. Ele dá essa resistência que muitas pessoas não teriam, mas eu tenho. Por quê? Porque faz sentido para mim. Entende? E aí, por que eu reforço isso? Porque muitas vezes as pessoas têm um péssimo desempenho nos seus trabalhos. E aí ela olha e diz assim, ai, quero final de semana erguer os pés pra cima e não fazer nada. Pois é, chega final de semana eu sigo estudando, eu sigo montando aula, eu sigo gravando. E eu não tô dizendo que todo mundo tenha que fazer o que eu faço, porque eu sou meio workaholic, num nível um tantinho elevado. E não tô dizendo que isso é saudável para todos. Para mim, eu ainda estou num ritmo que eu tenho que descansar um pouquinho, confesso que tá passando um pouquinho do limite, mas eu ainda estou num ritmo que faz sentido para mim, no momento de vida que eu estou e tudo isso, que para outras pessoas poderia não fazer sentido nenhum, né? Mas o que eu quero dizer é que no momento que nós temos esta clareza, nós nos tornamos mais resilientes, mais fortes com o processo. E isso influencia muito, né? Porque tem os estudos que nos mostram que quanto mais forte e maior o escopo do teu propósito, melhor é para resiliência e para passar por obstáculos, né? Por quê? Porque quando esse propósito ele é central, acaba que tu consegue perceber progresso e essa percepção de progresso aumenta teu bem-estar. E esse progresso ele não precisa estar necessariamente relacionado com a chegada, mas o progresso que tu está percebendo no processo. Então, isso eu acho bem legal de nós olharmos. E a terceira dimensão do propósito é justamente consciência. O quão consciente do teu propósito tu está. E essa eu acho que é a mais difícil, né? Porque muitas vezes, assim, depois que eu sei, eu vou ter escopo e vou ter todas as questões relacionadas a forças. Que pode não ser muito forte, mas assim, vou ter. Agora, consciência. Por vezes o que acontece é que a gente não tem consciência do que importa pra gente, do que é relevante, do que te motiva, qual é a tua bússola? No final das contas, a resposta que a gente tem que ter aqui hoje é: qual é a minha bússola? Qual é nem a bússola, né? Qual é a direção que a minha bússola está me mandando? Eu tenho que ter essa preocupação de qual é a direção. E quando a gente tem esse nível de consciência que eu consigo ter a percepção do que é, isso é muito positivo. Por quê? Por que é muito positivo? Porque quando eu consigo isso, eu diminuo a necessidade de esforço para fazer aquilo. Porque eu consigo ter esse entendimento de que aquilo ali faz sentido para mim, aí eu volto na teoria da autodeterminação, aquilo me motiva intrinsecamente. E ao me motivar intrinsecamente, faz com que eu faça e execute aquilo sem que eu precise empregar muito esforço. Se torna natural. É eu estudando sábado e domingo. A gente estava na turma da formação e parece que tem carnaval em algum dia aí que eu já nem sei qual é. E eu vou dar aula na segunda-feira. Aí as pessoas dizem, mas é carnaval. Eu vou dar aula. Tá no horário, tá no dia da minha aula, que é segunda-feira ao meio-dia, eu vou dar aula no carnaval. Porque eu nem tô ligada com o carnaval, entendeu? Então, isso pra mim
acontece sem o mínimo de esforço. E isso que é o legal, quando a gente tem consciência clara, nós conseguimos construir a nossa vida de forma que eu dê esse direcionamento sem que eu precise empregar esforço. E não que isso se torne um hábito, mas isso se torna intrínseco à tua vida. E aí, se eu somo, e isso tá muito mais a ver com a parte de inconsciência mesmo, né? Não inconsciência no sentido de, nossa, subjetivo ou coisa, mas no sentido de que não preciso esforço, que é diferente das outras duas dimensões. As outras duas dimensões, elas são dimensões cognitivas. Quando eu falo do escopo e da força, eu tô falando de dimensões cognitivas. O quanto, né, eu tô desse amplo, quão amplo é o meu propósito e o quanto ele manipula meus pensamentos, minhas emoções e meu comportamento. É de um ponto de vista cognitivo. Quando eu falo de consciência, é de um ponto de vista que não é cognitivo. É um ponto de vista que motiva sem precisar ter esforço para motivar. Se eu consigo reunir essas três coisas, escopo, força e consciência, eu me torno imparável. Ai, eu lembrei de uma pessoa que usa essa palavra. Não era para repetir a fala de ninguém, né? Mas é que é interessante isso, assim, porque realmente eu ganho muita força, eu ganho muita potência, e já que aquilo tem uma clareza.